Fala pessoal, muito boa noite. Quem está falando com vocês aqui é Elton Silva. Eu sou o diretor comercial aqui do Grupos NTT, franquia Vida Leve. Quero parabenizá-los por essa iniciativa, de estarem participando desse evento, dessa live aqui do Grupos NTT, da franquia Vida Leve. Estamos falando ao vivo aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde fica a sede da Vida Leve, a sede do Grupos NTT. Estamos falando ao vivo aqui às 19h31. E o que eu queria pedir para vocês, pessoal? Vocês que conseguiram chegar na pontualidade no evento, que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque tem muita gente que não está conseguindo acessar, outros estão encostando o carro na garagem, outros estão terminando de dar a janta para o nenê ali. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir a paciência de vocês, não saiam do evento, tem coisa bacana aqui para vocês, mas eu vou pedir para vocês aí 2 minutinhos, só para a gente conseguir colocar o máximo de pessoas possíveis aí, daquelas que tiveram compromisso ali, falaram que tentariam de tudo para participar com a gente. Mas, então, eu vou só sair rapidinho aqui para poder ajudar o pessoal da técnica a aceitar esse pessoal que está chegando, e aí, em 2 minutinhos, a gente retoma aqui, tá bom, pessoal? Aguenta as pontas aí, tá bom? Tem coisa boa aí para vocês. Eu não perderia por nada. Aproveita, pega já um copinho d'água, pega aí um papel, uma caneta, porque de verdade, pessoal, tem gente no Brasil aí que está pagando para ouvir uma palestra desse cara que a gente já vai apresentar para vocês aí, tá bom? Então, não percam por nada isso aí, tá? Vai ser um momento de muita valia, vai ser um momento de muito aprendizado. A gente aprende com vocês também, óbvio, mas vai ser um momento de muito aprendizado sobre o mercado, sobre a vida leve, sobre o posicionamento da marca. Então, aguenta as pontas aí, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Agora, voltando em definitivo, vamos tocar até o final dessa live. Mais uma vez, quero parabenizar você pela iniciativa, por terem, de fato, aí, tirado um tempo para investir em vocês, Por que investir em vocês, pessoal? Porque conhecimento, eu costumo dizer que nunca é demais, Para aqueles que ainda não tinham me ouvido falar, meu nome é Elton Silva, eu sou diretor comercial aqui do Grupos NTT, faço aí toda essa parte de gestão comercial da Vida Leve, propriamente dito, e nós estamos aqui para um bate-papo que eu prometo para vocês que vai ser um bate-papo bem breve, um bate-papo rápido. Vocês que estão participando aí, sintam-se privilegiados, porque vocês, de fato, foram selecionados a dedo, pelos executivos que estão atendendo vocês. Eu, como diretor, estou ajudando o pessoal aqui do departamento comercial, porque, graças a Deus, a nossa expansão está de vento em popa. Para vocês terem ideia, só o mês passado a gente comercializou 12 novas unidades. Nós estamos aí no meio do mês, um pouquinho mais do meio do mês, mas nós já estamos com outras 10 unidades comercializadas. As boas praças da Vida Leve estão ficando escassas, Então, parabéns, você que tirou esse tempinho para poder entender um pouquinho melhor dos diferenciais da Vida Leve, entender um pouquinho melhor do conceito, do nosso posicionamento mercadológico. Então, fiquem tranquilos que eu tenho certeza que muita gente que está aqui está cheio de dúvida, está cheio de coisa que quer perguntar, já de repente está até com a colinha ali, pensando em, que hora que eu pergunto, que hora que alguém me responde, Podem ficar tranquilos, pessoal. Possivelmente nesse bate-papo, que já eu vou apresentar a figura central desse nosso evento, porque, na verdade, ele é a persona que deve aparecer nesse momento, não eu, Muitos de vocês até já me ouviram falar, já até me conhecem, porque estão falando comigo, Mas vocês vão ter o privilégio, a honra, na verdade, de poder ouvir um pouquinho mais sobre a Vida Leve, desde a sua concepção, mas por alguém que, de fato, participou de todo esse processo, da formatação, da estruturação, de estudo de mercado, de entender o que se existia no mercado antes da formatação da Vida Leve como franquia, que é o Haroldo Jorge. Pessoal, de verdade, se você não fez, aqueles que não me ouviram na primeira chamada, pegue um papel, pegue caneta, bota o celular para gravar, porque vocês vão ter agora alguns minutos de um conhecimento que tem pessoas que pagam para tê-lo, pessoal. E vocês, de fato, são privilegiados, porque vocês vão ter isso de forma gratuita. Então, se eu fosse você, eu não perderia isso por nada. Sabe aquela história? Mulher, pede para o marido cuidar da criança um pouco, marido, cuida da criança para tua mulher focar aqui no que ela vai ouvir, ou vice-versa, Mulher, cuida do filho um pouquinho, vai assistindo a novela um pouco na frente do marido, já ele chega aí, porque, de fato, pessoal, o que vocês vão ouvir aqui pode mudar o destino, pode mudar a história de vocês como pessoas,
como famílias, como investidores, porque, de fato, o conteúdo que a gente tem para transferir para vocês é de grande relevância. Então, possivelmente, nesse bate-papo, muitas dúvidas que vocês tenham acabarão sendo sanadas, mas caso fique alguma dúvida, fiquem tranquilos, porque no finzinho da nossa live eu vou abrir a call aqui para que vocês também possam abrir o microfone e expor as dúvidas que vocês possam ter de algo que, de repente, a gente vai deixar passar batido, porque a gente não quer também tomar toda a noite de vocês aqui nessa live, tá bom? Então, sem mais delongas, gostaria de chamar para participar conosco desse bate-papo Haroldo Alceu da Silva Jorge, um dos fundadores da Vida Leve. Haroldo, é um imenso prazer tê-lo com a gente aqui. Eu sei que a tua agenda é uma barbaridade, a tua agenda é um absurdo, a gente muitas vezes se tromba aqui, a gente até assusta quando te vê aqui pela franqueadora, né? Porque vive nessa ponte aí, São Paulo, Alphaville, Rio Preto, Rio de Janeiro e por aí vai, né? E quando você comentou comigo que estaria por aqui, eu falei, rapaz, é mais uma pedra para ele carregar, mas eu não estou nem aí, sabe por quê? O não eu já tinha. Eu falei, mas vai que ele tem a disponibilidade e queira participar comigo de um bate-papo com pessoas, Haroldo, só para você entender, pessoas que estão nessa live conosco nessa noite, são pessoas que já passaram por aquele processo inicial, né? Já entenderam o segmento, já entenderam um pouco da marca, já estão num processo, de repente, mais avançado até para uma possível tomada de decisão. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou trazer para esse bate-papo alguém de fato um pouco mais relevante que a persona do Elton, do Evandro, da Noeli, né? Uma pessoa que pensou esse negócio e que tem muito a agregar para esse pessoal que está nesse processo da tomada de decisão. Então, Haroldo, obrigado, cara, mais uma vez por sua agenda. Eu sei que, de fato, a sua agenda, ela vale ouro. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para mim e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, Haroldo, apresente-se aí para o pessoal para a gente dar sequência nesse bate-papo. Fala, Elton. Muito boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente queria agradecer você pelo convite, falar de vida leve, falar de negócios, né? Falar de business é sempre muito bom. Eu queria parabenizar a todos os investidores que estão nessa sala, né? 19 horas, 40 minutos, horário de Brasília, uma quarta-feira, após um feriadão prolongado, né? Então eu sei que quem está aqui de fato está porque quer tomar uma decisão, está aqui porque quer conhecer um pouco mais. Eu não vou falar do modelo de negócio, como você bem falou, quem está presente aqui, modelo de negócio já conhece, Evandro, Noeli, você mesmo, Elton, que mesmo sendo diretor comercial, sempre está presente com os investidores, né? Seja dos executivos, seja investidor que ainda está no seu follow-up, que você ainda atende às vezes, né? Então, eu sei que estão gabaritados no que tange a modelo de negócio, que é Vida Leve. E aí, quando você faz o convite para o Haroldo, para ele poder falar um pouco da história, quem está por trás do negócio, qual foi a ideia dessa modelagem, né? Quais são os pontos para o futuro, quais são as novidades, as boas novas da Vida Leve para o ano de 2025, uma vez que nós já estamos pensando no 2026, no 2027, né? 25 para a gente, teoricamente, parece que já tá acabando, né? Mas, pô, fiz questão de poder vir, de poder compartilhar um pouquinho. Eu também sei que eu vou aprender muito aqui com vocês têm muito conhecimento, o Elton é um especialista do mercado de alimentação saudável, mas obrigado pelo convite para quem está presente aqui nessa live, parabéns, você tomou a decisão de estar no lugar certo, na hora certa. E tem mais, você foi escolhido para estar aqui, então isso também é muito bom. Significa que você escolheu a Vida Leve e a Vida Leve escolheu você. Por isso que você está nessa live, nessa noite, nesse bate-papo aqui com o Elton, com o Haroldo, né? E todos nós aqui. Show de bola, Haroldo. Meu irmão, obrigado mais uma vez, né? Como eu disse. Haroldo, até para a gente, né, não, de fato, não tomar, mas fazer o pessoal que está aqui nessa live ganhar tempo, né? Nós temos uma cautela muito grande, porque nós somos um grupo aí com 18 anos de mercado, somos maior de idade, né, dentro desse mercado de atuação, que é o franchise nacional, né? Por vezes aí temos sido eleitos franqueadores do ano, ganhamos aí 3 anos consecutivos com 3 das nossas principais marcas aqui dentro do grupo, dentre elas a Vida Leve, mas a gente sempre ensina, na verdade, né, nas nossas palestras que a gente dá aí para a Sebrae, para a ABF, sobre a preocupação que as pessoas deveriam ter, né, Haroldo, em entender um pouquinho, não apenas de um nome bonito, de uma loja visualmente bacana, mas quem está por detrás desse negócio ao qual eu estou prestes a me tornar uma franqueada de sucesso.
Quem elaborou? Quem pensou? Quando pensou, pensou no quê? Quando estruturou, estruturou baseado em que tipo de pilar? Porque assim, Haroldo, quem quer investir, eu tenho duas certezas. Ele não quer botar o seu dinheiro em algo duvidoso, ele quer ter uma segurança naquilo que ele vai fazer. Porque se ele quisesse complicação ou botar o dinheiro em algo duvidoso para perdê-lo, ele tocaria a sua vida montando um negócio próprio, né? Essa é a ideia. Então, de suma importância que as pessoas entendam um pouco como é que foi concebida a ideia da Vida Leve alguns anos atrás, né, 2015, como se fosse ontem, né? Eu brinco aí, para os que não sabem, eu tinha cabelo preto, viu, pessoal, quando a gente idealizou a Vida Leve, participei desse processo, né? Mas saí ileso, né, Haroldo? Saímos ilesos desse processo, o Haroldo tinha barba preta ainda, né, quando isso aconteceu, né? Mas seria legal que você contasse da sua própria boca, porque eu falando é uma coisa, você que viveu isso muito mais até na pele do que eu, que participei pouco, né, mas pude participar, né, com a graça de Deus aí. Seria bacana que você, então, desse esse briefing, né, para o pessoal aí, de como é que a persona do Haroldo entrou no circuito junto ao Bruno, né, para que nós idealizássemos a Vida Leve ali em 2014, para depois, aí, a partir de 2020, a gente começar todo o processo de expansão. Maravilha, Elton. Vamos lá. Antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um preâmbulo aqui, que vai fazer parte da pergunta que você fez, porque no final o contexto vai fazer todo sentido. Eu vou falar sobre um tema que eu falei numa convenção que eu fui agora de franchise, e eu estava falando lá sobre a tomada de decisão, né? Tomada de decisão com estratégia, tomada de decisão com mentalidade e comportamento em dia. Porque assim, ó, quando um investidor ele toma decisão de pegar o seu dinheiro que está aplicado, ou ele diversifica um ativo e com o dinheiro daquele ativo que ele fez ali, quem sabe, uma retirada de capital e ele quer multiplicar esse dinheiro, quer colocar em outro negócio, ou ele trabalhou a vida inteira dentro de uma multinacional, ou um CLT, ou um bancário, não sei, mas ele tem um capital e decide investir, ou uma herança, ele nunca foi empresário, vai começar agora, ele começa a fazer pesquisas, né? E aí dentro dessas pesquisas ele vai eliminando hipóteses. Então, assim, eu imagino que ele procure sobre um negócio, vai achar 5, 6, 7, 8, 9, 10 negócios, e aí no meio desses 10 negócios ele vai avaliando, vai participando de reuniões com executivos e vai eliminando. Uma etapa que é onde muitas pessoas tomam a decisão, e tomam a decisão de forma equivocada, e talvez eu, Haroldo, que vai falar agora, às vezes a Noeli, o Elton, o Evandro vai falar assim, não, Haroldo, não fala disso agora não, deixa para falar depois, mas eu não posso deixar de falar sobre esse tema, que é a decisão da escolha. Pessoal, presta atenção, modelo de negócio, cada empresa tem um e o executivo vai te apresentar. A apresentação em si que o executivo manda, eu estou falando pela nossa, da Vida Leve, é extremamente autoexplicativa. Se você ler a apresentação, se você ler o ACOP, você ler uma reunião, você faz ali 85%, 80% você fez a captação daquelas informações, está na tua cabeça, você já tem uma noção básica do que é o negócio, 15% o executivo entra, traz melhorias de informações adicionais, e você conheceu o modelo de negócio e você está apto a tomar uma decisão para investir naquele segmento e naquele mercado. E aí você vai e toma a decisão baseado naquela apresentação de modelo de negócio, naquilo que o executivo te apresentou. Agora, pessoal, vamos fazer uma analogia inteligente. Façamos agora uma estrutura de como eu devo investir em algo. Então, assim, ó, vamos lá. Eu quero passar aqui, Elton, um pouco do que eu ministrei nesse evento de franquias. Bem pouquinho, eu prometo que eu não vou demorar e vou responder a tua pergunta rápida, porque eu sei que o pessoal que está aqui está curioso para escutar a tua pergunta de como começou, qual foi a ideia. Quando você está prestes a investir seu dinheiro, além de você procurar algo e conhecer e ver um modelo de negócio, você precisa primeiro entender um estudo de segmento. Qual segmento eu vou atuar? Qual segmento hoje mais cresce? Além de conhecer o modelo de negócio, que você vai conhecer a marca, o Pantone, a cor, o brand de marca, vai falar, pô, eu tenho sinergia com essa marca é bonita, eu quero ela na minha cidade. Você precisa primeiro entender que, além de sinergia, você está falando de negócio, você precisa investir em algo que
além de, lógico, o social, gerar emprego, filantropia, mas você também precisa ganhar dinheiro, porque você não está tirando o teu dinheiro de um CDI ou de um imóvel, de um bem, e está aplicando só por filantropia ou social. Então, assim, você precisa fazer a escolha certa. Qual é a escolha certa? É saber em qual segmento você vai atuar, em qual segmento você vai monetizar e vai multiplicar o seu capital que você está investindo. Então, qual que é essa análise que a gente faz? A primeira análise, segmento. Qual é o segmento que não é sazonal, segmento que não vende por temporada, segmento que não vende por data comemorativa. Hoje, saúde e bem-estar são segmentos que estão explodidos no mercado. A alimentação é o maior segmento dentro de todas, mas hoje, com a conscientização que eu vivo mais quando eu me alimento melhor, que a minha expectativa de vida ela é maior baseado naquilo que eu como, baseado nas minhas ações, nas minhas atitudes, né? Na minha saúde, no meu praticar esportes. Então, assim, as pessoas se conscientizaram disso. A pandemia trouxe essa conscientização muito rápido, porque uma pessoa que praticava alimentação saudável através de uma receita, porque ela já era cardíaca, ela já tinha hipertensão, ela já tinha diabetes, ela tinha um monte de comorbidades e ela precisava usar uma receita médica para praticar alimentação saudável. Pós-pandemia, as pessoas se conscientizaram que a alimentação saudável tem que fazer parte do nosso dia a dia e que a alimentação saudável é gostoso. A alimentação saudável, a gente tem um mito que não é bom. Não, a alimentação saudável é gostoso e você vai poder comer de tudo dentro de uma moderação, melhorando a tua saúde. Então, qual é o primeiro ponto que eu coloco? Segmento. Nós temos que usar a cabeça para investir. Entender que hoje o mercado saudável, dentro de alimentação, bem-estar, esse mercado, ele está escalando mais rápido que todos. Ele é o mercado que mais tem faturado. Dentro da alimentação saudável hoje, se vocês pegarem o percentual, e eu não quero dar spoiler, porque eu sei que o Elton tem isso aí para passar para vocês depois, o tanto que o mercado de alimentação saudável cresceu. Eu não estou dizendo que ele é maior ainda de faturamento que o fast food, não é isso. Estou dizendo, agora, o crescimento percentual desse mercado é gigantesco e está muito acima da alimentação fast food. Então, assim, primeiro ponto, decisão, segmento. Segundo ponto que eu preciso avaliar, esse segmento que eu vou entrar, eu tenho capacidade para montar um negócio próprio, aonde eu preciso de 3, 4, 5, 6 anos para estruturar esse negócio, e aí sim o Haroldo Alimentação Saudável ser uma marca consolidada e capital disponível, porque cada erro dentro desse mercado é dinheiro que vai embora, né? Ou é mais fácil eu investir em algo que já foi formatado, que já sofreu a dor do parto, que já passou por todos os pormenores da operação e hoje tem uma realidade absoluta de como funciona esse modelo de negócio, é um modelo de negócio saudável que está estruturado. Então, eu também quero colocar esse ponto e quero pedir para o Evandro, para o Noeli e para o Elton, que não fiquem bravos comigo de estar falando isso. Haroldo, você trouxe um tema até de negócio próprio, mas eu preciso aqui ter essa transferência e mostrar para o investidor, porque o investidor que está aqui, Elton, Noeli, Evandro, ele está aqui porque ele quer tomar uma decisão. E, às vezes, a dúvida dele é essa dúvida. Sigo a franquia, sigo o negócio próprio, né? Então, existem dúvidas. Então, eu preciso trazer esse conteúdo para que ajude você a tomar a sua dúvida. Se você tem tempo, e tem hoje aí 500 mil mínimo sobrando para pagar esse tempo de 5 anos aproximadamente para consolidar o seu negócio, e o desejo do seu coração é negócio próprio, siga em frente. Agora, se você não tem tempo, se você não tem 500 mil sobrando, você não pode errar porque teu erro é dinheiro, custa dinheiro. Aí você está no lugar certo também, porque o nosso modelo de negócio ele foi desenvolvido meados de 2014, e nós estamos até hoje no mercado construindo um negócio sólido dentro do mercado. E o terceiro ponto que eu quero colocar para essa tomada de decisão, que foi os pontos que eu coloquei no evento de franchise que eu fui palestrar, é o seguinte, esse negócio que você está investindo, como que funciona a unidade piloto deles? Tem unidade piloto? Tem uma loja que a franqueadora ela faz a operação dessa loja? Essa loja existe, tem prova viva, ela está monetizando, ela está faturando?
uma vez que a unidade piloto não é em tom de lucratividade, mas é em tom de teste para que você na rede, para que a gente não necessite testar na sua unidade, a gente testa na unidade piloto. Esse é um outro ponto de análise. Então, são os 3 pontos cruciais que eu coloco. Primeiro, segmento. Segundo, negócio próprio ou franquia? Vou de franquia porque está igual segurança. Tomou a decisão certa. Não tem tempo, não tem capital para gastar à toa. Vai de franquia, que é a melhor opção, o mercado que mais cresce hoje no mercado. Outra coisa, esse negócio tem modelo piloto? Tem unidade piloto? Tem, funciona desde quando eles formataram o negócio. E para finalizar, quem está por trás desse negócio? Quem são os sócios da Vida Leve? Qual é a relevância dele no mercado de franquias? Qual foi a construção que eles tiveram dentro do cenário do franchise? Eles já colaboraram para alguma coisa dentro do mercado de franquias? Então, Elton, agora eu vou responder a tua pergunta bem rápido, tá bom? A Vida Leve, ela é gerida por Bruno Zanetti, Haroldo Jorge, que são os sócios da marca. Eu fui 11 anos diretor da Vivo no estado de São Paulo. O Bruno foi 12 anos, ele ficou 12 anos dentro de uma multinacional e 7 como presidente executivo dessa multinacional, chamada IG Piscinas, fez expansão em mais de 30 países, tornou a IG Piscinas, na ocasião, a maior franquia brasileira com loja no exterior, foi diretor da Associação Brasileira do Franchise, é mentor de milhares de pessoas, né? Haroldo e Bruno juntos, eles e todo o nosso staff, né? Eu considero o Elton, que está há 11 anos com a gente nessa jornada. Nós abrimos mais de 3.000 franquias no Brasil e no exterior, em mais de 30 países. Então, pessoal, quem está por trás tem know-how ou não tem? Nós não brincamos de fazer franchise, nós não trabalhamos com achômetro. Nós, para estruturarmos uma unidade Vida Leve, nós temos ferramentas de primeiro mundo, onde a gente consegue ver a melhor opção para a sua cidade, a melhor região, a melhor área de consumo, perfil sociodemográfico, perfil de mercado, per capita domiciliar para montar. Então, Elton, toda essa estrutura faz parte de uma tomada de decisão. E em 2014, bem rapidinho, nós começamos a viajar todas as capitais do Brasil, já para entender o mercado de alimentação saudável, que era extremamente nichado. Ele era classe A, ele era um mercado nichado dentro de segmentação. Por exemplo, você não comprava granel numa loja de encapsulados, ou uma loja de encapsulados não tinha granel, uma loja de suplementação só tinha suplementação. Quando nós começamos a viajar, eu sou de Curitiba, fui em Curitiba, o Mercadão de Curitiba tem 300 negócios de alimentação. É encapsulado, é suplementação, é granel. Eu vi que era tudo separado, BH, Brasília, Salvador. Nós começamos a viajar e falamos assim, tem um filão desse mercado que ninguém está usando, que é o quê? Juntar todos os pedaços da pizza e trazer para o mesmo negócio. A Vida Leve se tornou uma loja compacta e completa de alimentação saudável. Você não precisa sair da Vida Leve para ir comprar produto de alimentação saudável, produto natural, suplementação, encapsulados, driveados, produtos de prateleira, em lugar nenhum. Está tudo dentro da Vida Leve. Então, foi essa estrutura que nós criamos. Elton, pelo amor de Deus, eu falo demais, você não pode deixar, você tem que me cortar, senão eu começo a falar aqui, não paro de falar, você não vai dar conta de fazer o evento. Cara, eu digo sempre o seguinte, né? As pessoas acreditam que é jargão ou alguma coisa do tipo, né, Haroldo? Mas, cara, é uma aula, né? A gente vai relembrando aqui. Tudo que você está falando, eu estou viajando aqui na maionese, né? Em todas essas etapas que a gente passou, né? E o que você disse, você foi muito feliz, né? Nós não brincamos de fazer franquia, né? Até hoje nós temos uma grande responsabilidade, que é pilotarmos para sempre, né? Com o nosso modelo de negócio. Então, assim, eu acho que é legal, Haroldo, até você terminar essa ideia, né? A Vida Leve, ela acabou pegando aí esse filão mercadológico de que tudo era separado, né? Hoje o mercado grita, né, por essa segmentação que a Vida Leve atua e, para quem não sabe, né, 2023 e 2024 a Vida Leve foi premiada, onde você, inclusive, e a Estela, né, a nossa nutricionista-chefe aqui, foram, olha lá, um dos troféus estão ali, né? O outro está ali do lado direito ou esquerdo. A Vida Leve foi eleita por 2 anos consecutivos a franquia do segmento, né? E como serviço prestado na ponta para o consumidor final, como modelo de negócio. Então, assim, hoje, com 5 anos de expansão de rede, mais de 200 lojas comercializadas, 22 estados,
E eu acho que esse pilar, você estava, se você quiser aí abrir a frente para que eu falasse também, mas, pô, você pode ficar à vontade, porque o que você falar eu só vou endossar, na verdade. A ideia do que se tornou, acabou se tornando a Vida Leve, né? O modelo virou um modelo 4 em 1 de negócio. Sim. Eu acho que seria um bom gancho para você aproveitar para dar aquela pincelada para falar de como a Adidas chegou até a gente, como é que a nossa garota acabou renovando um contrato conosco, como é que ela está explodindo isso em relevância nas redes sociais para a marca. Então, assim, eu quero deixar você falar. Ô, Elton, não, perfeito. Eu ia até complementar, mas eu falei, meu Deus, já estou falando muito, vou deixar o Elton entrar um pouco para o pessoal respirar também, né? Mas, o Elton, sabe o que é legal? É a estruturação que a Vida Leve criou dentro desse modelo 4 em 1, que é essa para o pessoal entender. Quando nós decidimos colocar todos os pedaços da pizza dentro da mesma travessa, da mesma bandeja, juntar isso daí, automaticamente, e eu não sei se inconscientemente ou consciente, nós acabamos transformando a Vida Leve numa franquia 4 em 1. Quem está comprando a Vida Leve leva mais 3 modelos de negócio. Por quê? Porque dentro da Vida Leve hoje você tem um espaço cafeteria com produtos extremamente funcionais para a cafeteria, para quem quer fazer uma reunião, produtos estratégicos da cafeteria para quem vive essa alimentação saudável. Nós temos uma loja de alimentação saudável, produtos naturais, encapsulados, suplementos, granéis, então, que engloba tudo que nós estávamos falando de alimentação natural. Nós temos um espaço Adidas dentro da unidade que é assim, a Adidas nos procurou para a Vida Leve ser a collab dela dentro de uma unidade de alimentação saudável. E mais, não só, porque não existe Adidas dentro de qualquer outra collab que seja. E sabe quando que a Adidas nos procurou? O Elton sabe, mas quem está em casa? Quando nós fomos por 2 vezes consecutivas a melhor franquia do Brasil. Então a Adidas, ela falou assim, eu, Adidas, sou gigantesca no mundo. E no Brasil, o meu negócio precisa estar com quem é gigante como eu, mesmo que seja no cenário da alimentação saudável dentro do Brasil. Então, nós fizemos a collab com a Adidas e hoje o franqueado Adidas, ele ganha uma franquia, o franqueado Vida Leve, ele ganha uma franquia, teoricamente, da Adidas, porque ele vai colocar a Adidas com itens licenciados de linha esportiva dentro da unidade dele. E ele não está pagando a mais por isso, Elton. O que ele faz com a Adidas é a aquisição do móvel, que tem que ter dentro da unidade, e do estoque, que daí estoque ele precisa comprar para vender, seja produto natural, seja encapsulado, seja o que for, ele tem que ter para vender. Mas não existe um pagamento de licença para isso. De fato, o franqueado Vida Leve ganha uma unidade da Adidas, da linha esportiva, dentro da unidade dele. Que a Adidas propaga isso daí, então tem uma Vida Leve na tua unidade, aquele cliente Adidas que precisa comprar produtos do esporte, entre outros, ele sabe que se ele quiser achar, vai ser dentro da Vida Leve. E um pormenor, Elton, dentro da Vida Leve, os produtos Adidas são mais baratos que na própria loja Adidas ou no site da Adidas. Então, a gente também, dentro dessa parceria, nós conseguimos galgar algumas coisas boas, né? E essa é uma delas. E nós temos uma lanchonete saudável com marmita pizza, lanches naturais também, dentro da Vida Leve. Então, assim, um modelo, você compra um modelo e ganha 4, é um modelo 4 em 1 de fato. Não é uma brincadeira, um modo de falar. Essa é a realidade. E, Elton, aproveitando já o ensejo, já que você deixou eu falar, eu já quero engatar aqui diferenciais estratégicos também. Então, se eu tenho um modelo 4 em 1, quero ir para os diferenciais estratégicos. Então, assim, olha que legal agora, ponto, gente. Primeiro, visando uma estrutura e um institucional de escalabilidade para a Vida Leve, nós trouxemos uma garota propaganda oficial, que é a Solange Frazão. Por que eu estou falando, Elton, dessa escalabilidade institucional? Porque a Solange Frazão, ela é a cara da Vida Leve, até pelo contexto de vida que ela leva, pelo contexto da saúde. Quem acessar agora o Instagram da Solange Frazão vai ver que ela vive uma vida leve, ela vive uma vida natural. As premissas de vida, saúde dela está totalmente voltado à Vida Leve. Então, nós já renovamos, inclusive, contrato, Elton. Então, ela faz postagem da Vida Leve na rede social, ela trata a rede social
dela, ali, a Vida Leve, dentro da rede social dela, propagando, mostrando que é uma vida saudável de verdade, né? Então, assim, é uma garota propaganda que tem tudo a ver com a marca. Central de compra exclusiva. Então, isso é um ponto-chave para esse negócio. Você tem que estar com a cabeça, franqueado, investidor que vai atuar como franqueado da Vida Leve, para vender produto, para trabalhar a loja. Você não tem que estar com a cabeça se preocupando em quantos fornecedores de produtos você vai ter que pagar boleto, passar um dia inteiro pagando boleto para comprar produto para você vender. Então, nós otimizamos isso dentro da central de compra exclusiva. Aplicativo Vida Leve Saúde, que está um diferencial estratégico, que está em fase agora, Elton, de testes já. Então, você vai poder ter a vida do seu cliente dentro do aplicativo, poder, Elton, ter a consultoria nutricional dele ali dentro do aplicativo para poder acompanhar o consumo de produto, poder acompanhar a biopedância dele, poder acompanhar o dia a dia dele, entender consumo, aquilo que ele precisa para a vida dele, porque você fidelizou e consolidou esse cliente dentro do aplicativo. Então, assim, são diferenciais estratégicos, Elton, que tem muito a agregar para a marca, né? A marca, mais uma vez, está participando do prêmio de melhor franquia do Brasil, fomos selecionados. E olha só, Elton, você é selecionado para participar. Depois que você é selecionado para participar, Elton, você passa por um crivo, por uma triagem da Pequenas Empresas, né, e da Serasa Experian, para ver se, de fato, aquelas informações que foram alimentadas, se elas são fidedignas, né, se está de acordo com os critérios do Serasa Experian e da Pequenas Empresas, para você estar validado a participar desse prêmio. Então, os últimos 2 anos, nós somos campeões do segmento de alimentação saudável, alimentação natural, e agora nós estamos aptos a participar de novo, né, desse... Então, assim, olha, o modelo 4 em 1, diferenciais estratégicos, uma marca que está participando pelo 3º ano consecutivo para ser a melhor franquia de alimentação saudável do Brasil. Os últimos 2 anos nós ganhamos. Está aqui o troféu, aqui atrás tem o da Pequenas Empresas também. Então, assim, ali tem outro. Então, assim, pessoal, eu trouxe para vocês informações que, de fato, como eu falei no início da minha fala, para auxiliar vocês na tomada de decisão, para dar esse auxílio mesmo a vocês, que para vocês, modelo de negócio, vocês já sabem. O segmento já está bem escolhido. É alimentação saudável. Loja piloto temos. Se os meninos não mandaram um vídeo, vai fazer prova viva, vai lá na loja piloto, faz chamada de vídeo ao vivo com o investidor que está aqui para ele conhecer a loja piloto. Mas eu sei que isso aí vocês já devem ter feito, já mandaram materiais. Quem é o Haroldo e quem é o Bruno? Qual é a cooperação deles para o mercado de franquias nacional? Já fizeram alguma coisa? Já contei para vocês, né? Então, assim, vocês estão no momento certo, na hora certa, para tomar a decisão para uma marca consolidada. De fato, hoje, a melhor marca a melhor franquia de alimentação saudável do mercado, de produtos naturais, modelo 4 que tem vários diferenciais estratégicos aí para que vocês possam colocar aí no papel e tomar a decisão. Sensacional. Existe também, né, um grande receio, né, de grande parte dos investidores, né? Eu digo grande parte porque outros, cada um tem um perfil óbvio, né? Cada um, eu costumo dizer, cada um entende relevante determinada informação em detrimento a outra, né? Mas, falando de tudo que você falou, de toda a estrutura, de toda a compilação, de todos os prêmios, as pessoas têm uma preocupação no seguinte: tá, mas eu comprei a franquia, eu vou ter algum tipo de suporte, que hora que começa esse suporte, até onde vocês caminham comigo, me dando suporte, me dando subsídio, ou eu só pago e vocês somem do mapa e eu toco por conta própria, tem acompanhamento, tem mensuração de resultado, pega pela mão de fato, porque, como você mesmo disse, tem gente vendo N possibilidades de modelos de negócio, ou mesmo se vai por conta própria, etc. Mas se você puder dar um apanhado aí, porque eu sei que você também transita, né, dentro dos departamentos aqui dentro, e você é um cara que bate muito forte nisso, né? Como a gente brinca aqui, a gente que se propõe a ser franqueador, a gente corta na própria carne todo santo dia para viver a vida do franqueado, né? Porque só tem uma forma de a gente ter o nosso sucesso aqui, o franqueado na ponta operando com o sucesso, com subsídio. Então, se você puder dar uma pincelada aí, onde é que starta esse processo, Haroldo? Até você falou de ferramental, de alguma coisa, pode tomar aquela parte que eu gosto de falar, mas eu acho que seria legal o pessoal ouvir da tua boca também aí,
aquilo que, se você puder falar como parte estratégica aí de, Elton, começa aqui, vai dali, vai lá, acho que é legal também. Maravilha, Elton, vamos lá. É assim, ó, o primeiro passo que eu quero colocar para vocês, que o suporte, ele começou no dia que vocês fizeram um cadastro lá na página de sucesso e caiu com algum dos meus consultores. Por quê? Começa aí. Porque independente se você vai adquirir a franquia ou não, você teve uma consultoria gratuita que você teria que pagar no mínimo 5, 10 mil pelo conteúdo, pelo material que você recebe, pelo estudo de área. Hoje investidores pagam 5, 10 mil para uma empresa que vai fazer um estudo sociodemográfico para ele definir aonde ele vai colocar na cidade dele. Empresas que contratam consultoria para fazer isso, gastam 5, 10 mil. Então, a partir do momento que você fez cadastro na landing page, caiu com um dos meus executivos aqui dentro, você já ganhou uma mentoria e uma consultoria gratuita. Porque se você não comprar a franquia, você vai ter um ponto de decisão naquilo que você for investir. Você já não é mais cru nessa tomada de decisão. Você vai ter você passou por todas as etapas nossas aqui, e hoje eu vou te falar uma coisa, você se torna quase um especialista na área de comprar franquia, porque você não vai conseguir errar. Então, só essa consultoria que você teve com os meus consultores, isso aí já é suporte, já teve suporte desde o início. Agora, finalizou o processo com o executivo de expansão, assinou contrato, virou franqueado, aí sim você entra, aí você virou Vida Leve, entra para a nossa rede e aí começa todo o suporte operacional. Então, como que funciona? A partir do momento que você assina o contrato, faz o pagamento da taxa de franquia, que é o único valor que você paga de imediato, você vai para a implantação. Dentro da implantação, você vai receber o contato financeiro, jurídico, pessoal do departamento de busca de pontos ali, que vão criar o seu e-mail, que vão te dar as boas-vindas, que vão fazer a reunião de briefing para entender logística, que vão fazer todo o processo inicial, a triagem inicial para começar a fazer a busca de ponto para você, que é o primeiro processo. Quero montar uma franquia. Qual que é o primeiro processo? Implantação, eu tenho que ir para a busca de ponto. É isso, eu preciso de ponto para montar o meu negócio. Lógico que esse ponto tem estudo, tem geomarketing, tem perfil de mercado, a gente vai fazer toda a análise, achou o ponto, a gente vai te auxiliar na parte contábil para você abrir seu CNPJ, aí a gente começa a fazer toda a estruturação do projeto arquitetônico, né? Então, nós temos 90 dias, 60, 90 dias de uma transição dia a dia que a gente vai construir nesse castelo dia a dia. Depois você tem o suporte contábil, o suporte operacional, que é quando você inaugura a tua unidade. Se eu fosse falar aqui só de suporte, pessoal, ficaria 1 hora falando. Então, assim, eu estou resumindo para que vocês entendam que da hora que o cadastro é feito na página de sucesso e depois que você inaugurou a tua unidade, sua loja está pronta, você tem suporte contínuo, é suporte comercial, é suporte de relatórios, é acompanhamento, os KPIs do teu negócio, tem o BPO de sistema que você consegue enxergar o seu estoque de segurança, enxergar aquilo que é de melhor dentro da tua unidade. E a gente tem as executivas, as nutricionistas que vão estar fazendo contato com vocês ali dia a dia para entregar todo esse suporte. Então, assim, você tem suporte da hora que cai com o executivo de expansão até a tua operação do dia a dia. Top demais, Haroldo. Eu estou fechando meu áudio aqui sempre para não sair algum tipo de som aqui, porque a franqueadora está fervendo hoje de gente trabalhando, fazendo serão aqui, né? Mas perfeito, né? O suporte é algo que, estranhamente, né, Haroldo, algumas franqueadoras não ofertam, né, para o investidor. Então, a gente chove no molhado aqui, mas, gente, a gente pega pelas mãos, literalmente, né? A gente busca com certeza habilidade das melhores praças dentro da tua cidade de atuação. A gente atua dando exclusividade de áreas para vocês atuarem com tranquilidade. A gente não comete canibalismo dentro da rede, vendendo para você no quarteirão de trás, vendendo para um concorrente da própria marca. Então, toda essa preocupação a gente tem. Treinamento presencial, faculdade corporativa, aplicativo, recrutamento e seleção de colaboradores, né? Estou até dando uma pincelada aqui um pouco mais, né? Em toda essa estruturação de suporte que o investidor vai ter, né? Mas, Haroldo, até para a gente está meio que estourando aqui o horário, né? Eu te prometi que 10 para as 8 eu tinha liberado você, mas já são 8h12, né? E eu também não quero tomar o tempo todo aqui do pessoal que se propôs a participar desse bate-papo. Já teve gente que acabou caindo aqui, outros estão tentando voltar, né? Mas, Haroldo, vamos pensar o seguinte, qual seria, na verdade, o primeiro passo, né?
que a pessoa tem que dar aqui dentro? Oi, Elton, tá cortando bastante. Tá cortando bastante para mim aqui a tua fala. Vê se voltou, Haroldo. Eu dei um restart aqui. Eu acho que agora deu certo. Se puder repetir a pergunta. Não, saiu, caiu novamente. Não, o pessoal do suporte da técnica aqui, pessoal da técnica, se puder auxiliar a gente aí com o áudio do Elton, com a estrutura do Elton, por favor. Voltou? Agora eu imagino que sim, Elton. Para mim, parece que está normal aqui. Voltou? A tua tela tá travada, tá bem travada. Não sei se é a tua conexão. Eu estou com internet normal aqui. Voltou. Bom, acho que agora vamos lá, vamos tentar seguir para ver se dá certo, para a gente voltar. Isso. Se qualquer coisa, por favor, me avise, tá? Porque aí de repente eu troco de lugar aqui, de repente é a sala que eu entrei e o negócio deu meio que uma capengada aqui. Eu tô me vendo aqui normal, aparentemente tá fluindo aqui. Voltou, pode seguir. Show de bola. Então, eu disse assim, Haroldo, então, baseado em todas essas infos aqui que você acabou passando, né, pra gente de uma forma bem minimalista aí, mas de qualquer forma sucinta também, né? Quais seriam as próximas etapas para quem já está nesse processo aí de aquisição, de tomada de decisão? Ela aporta todo o capital de uma única vez, ela tem que comprar a franquia toda de uma vez, ela tem que aportar os 140 mil, já tem que ela buscar ponto por conta própria. Qual seria o próximo passo agora, né? Até para ficar mais fácil esse desenho, de repente as pessoas ainda não conseguiram absorver, né, esse processo na cabeça, ou tá pensando de uma outra forma, e agora que o Haroldo falou, prestei mais atenção, né? Quando o Elton falou comigo, não tinha prestado tanta atenção. Quero comprar a franquia agora, quero fechar São José do Rio Preto, Haroldo. Qual que é o próximo passo a partir de então? Bora lá, Elton. Então, assim, ó, como que funcionam essas etapas? A partir do momento que o investidor já tratou com vocês, já entendeu o modelo de negócio, participou dessa live hoje aqui com o Haroldo, com o Elton, e ficou claro a estrutura da Vida Leve, os diferenciais, que a Vida Leve é uma marca 4 em 1, que hoje agora está completa a informação, que tem unidade piloto, que quem está por trás desse negócio, né? Quem está gerindo esse negócio, de fato, tem relevância no mercado de franquias. E agora sim eu estou apto a tomar decisão e quero avançar com a Vida Leve. Então, o primeiro passo, precisa ter o prazo de COF em dia. Então, hoje, a COF ela precisa de 10 dias para análise do investidor e a gente segue esse critério e essa risca aqui dentro do Grupos NTT, dentro da Vida Leve e a risca. Então, qual que é o primeiro ponto para você tomar essa decisão? Você precisa ter recebido a COF. Eu imagino que todos que estejam aqui dentro tenham esse documento já em mãos, né? Talvez ainda fora de prazo ou com prazo vencido. Os que estão com prazo de COF já vencido, já estão com esse documento há mais de 10 dias, estão aptos a assinar contrato, né? E seguir. Quem ainda não venceu o prazo de COF precisa ter o prazo de COF finalizado dos 10 dias para poder tomar a decisão. Próximo passo, dentro de quem está com a COF ok e pode tomar a decisão. Faz a assinatura de contrato. O único valor que você vai disponibilizar agora é o valor da taxa de franquia, R$35 mil, e a gestão do capital restante, ela é sua, ela fica na sua mão. Então, hoje nós temos todos os fornecedores homologados, que vocês vão receber a listagem, que vão entrar em contato com vocês para estar fazendo a estruturação do negócio por um todo. Então, 35 mil taxa de franquia, o restante desse valor é na gestão de vocês. Respeitando a etapa de 60 a 90 dias para fazer a implantação da tua unidade, dentro dessa etapa você vai fazendo a aquisição daquilo que é necessário dentro do investimento inicial do negócio. Haroldo, a minha ideia é reservar a minha área. Eu, atualmente, não consigo startar a implantação agora, eu preciso de 6 meses. Eu vou perder a oportunidade de investir na Vida Leve agora? Não. Você vai fazer a reserva diária.
Você vai fazer o pagamento da taxa de franquia, nós vamos reservar a sua área, colocar lá no seu contrato que você fez apenas uma reserva diária para não perder a praça, para que outro investidor não faça aquisição da tua praça. O que isso muda para você? A segurança de saber que a área é tua e que você tem o tempo de reserva que você precisa. Haroldo, é 1 ano, não tem problema. Nós vamos colocar lá a reserva de 1 ano. Naquela cidade não vai entrar outro franqueado em 1 ano. A praça ela é sua. Você fez a reserva diária. Quando você começar a implantação do negócio, do mesmo formato. Você vai fazer a gestão do capital dentro das etapas que nós temos do investimento inicial. Então, esse é o próximo passo agora para quem está com a decisão tomada, Elton. Perfeito, Haroldo. Estabilizou a minha conexão? Estabilizou, agora sim. A câmera está ok, estabilizado. Tive que dar uma andada aqui dentro da franqueadora para não atrapalhar os demais aqui. Mas, enfim, perfeito, Haroldo. Para mim ficou claro. O que eu queria antes de liberar você, né? Porque eu quero abrir para o pessoal que ficou com alguma dúvida ainda perguntar. Porque eu digo que o mundo é movido por perguntas, né? Não por respostas, né? Pessoas que estão aqui conosco, Haroldo, já estão com contrato sendo avaliado, já estão naquele processo, já tirou dúvida com o executivo, já pontuou e tá naquele processo mesmo de só preciso falar amém, né, ou obrigado, passo a vez para outro, né? Tem alguma benesse, Haroldo, para quem participou dessa live até o final? Porque eu vou finalizar no sentido de liberar você, mas eu acho que você é o cara que tem a chave do cofre na mão, né, a caneta, né, dourada na mão. Para quem participou até esse exato momento, dentro desse mês ainda, existe possibilidade de algum tipo de benefício para quem tomar uma decisão e adquirir a franquia dentro do mês ainda de abril, que o mês ainda tem aí 3, 4 dias úteis para a gente poder ter essa possibilidade, né, de assinatura de contrato, pagamento da taxa de franquia. Você consegue, de fato, ofertar alguma coisa diferencial para a galera? Ô, Elton, vou fazer o seguinte, consigo sim, só que eu vou fazer igual eu faço com os meus filhos. O lugar da surpresa você só vai saber lá quando chegar. Então, o que eu vou fazer? A gente vai viajar, às vezes vai para algum lugar, meus filhos, pai, mas a gente vai para onde? Calma, na hora que chegar lá você vai saber, senão eles ficam ansiosos e me matam, né, com ansiedade. Então, eu sei que você está conectado, está na live, mas dá uma olhada no teu WhatsApp, daqui 1 minuto eu vou finalizar a minha participação, vou sair, vou mandar no teu WhatsApp, e para aqueles que ficarem até o final com você, você vai apresentar para eles ali a condição. E eu vou te falar uma coisa, é bastante dinheiro no bolso deles aí, a benesse que eu vou dar aí para eles, mas eles vão ficar sabendo no final da live, assim que já está acabando, 10 minutinhos aí você vai acabar, vai abrir para dúvidas, né? Então todos ficarão sabendo, tá bom? Vou mandar no teu WhatsApp aí para você. Graças a Deus. Dinheiro no bolso é sempre melhor do que dinheiro faltando, né? Então, com certeza. Qualquer benesse financeira de desconto, carência, qualquer coisa do tipo que venha, né? Não é isso que vai, de fato, fazer você fechar. Você vai fechar porque você entendeu que nós somos a melhor opção para você nesse exato momento. Haroldo, quero agradecer demais a tua participação, dizer que, mais uma vez, eu renovei minha mente aqui, viajei longe, né? Lá no início, nos primórdios, né, da concepção da Vida Leve. Foi de grande valia recapitular etapas, processos, metodologias e todo subsídio que a gente entrega para o investidor. De fato, foi uma aula, meu irmão. Então, quero te agradecer. Queria dizer que a gente só teve a ganhar. Eu ganhei, então tenho certeza que todo mundo que está aqui ganhou também. Então, queria me despedir de você, Haroldo, agradecendo e dizendo que, se você tiver alguma palavra aí de incentivo, alguma reflexão para os que estão aqui participando, e aí você está liberado para partir para a próxima, né? Eu sei que tem outras 2 reuniões ainda hoje. Que é isso, Elton. Obrigado você pelo convite. Pô, parabéns e obrigado a todos os investidores que estão aqui presentes, que estão aí até agora, né? Destinaram de fato esse tempo aí para ficar com a gente. Eu queria falar assim, é mais uma mensagem mesmo, né? Se quem está aqui hoje está investindo em algo porque quer retorno financeiro, Elton, invista com estratégia. Faça com estratégia. Mas, se quem está aqui hoje quer investir, quer legado, invista em algo que transforme vidas, né? Vida leve é isso, Elton. Saúde, rentabilidade, futuro em um só lugar. Então, quem quer legado tem que investir em algo que transforma vidas. E a Vida Leve tem transformado vidas aí em todo o Brasil e trazido rentabilidade. É futuro em um lugar só, pode contar com isso, tá bom?
Grande abraço, beijo no coração, desejo que todos vocês que estão presentes nessa live sejam abençoados, sejam prósperos, né? Que aonde vocês colocarem as mãos de vocês, de fato, prospere aí, que os vossos celeiros transbordem, né? Isso não é uma promessa, é um princípio, vai para cima. Se for na vida leve, eu vou fazer questão de te receber, dar um abraço e a gente poder colher os louros futuramente. Se não for na vida leve, eu desejo que Deus abençoe você naquilo que você for fazer, que você tenha sucesso e que seu celeiro transborde da mesma forma, tá bom? Grande abraço, beijo no coração de todos, uma excelente noite. Obrigado, Haroldo. Fica com Deus. Bom, pessoal, a gente está finalizando, né? Só liberei o Haroldo porque ele estava me mandando mensagem aqui, cara, preciso fazer uma outra reunião, né? Mas você que ainda pode, pessoal, e tem, de repente, alguma dúvida, aproveite, o momento é esse, né? O chat está aberto para perguntas, para interação, se você quiser e se sentir à vontade para abrir, de repente, o teu vídeo, o teu áudio, de repente, a tua dúvida, pessoal, pode ser a dúvida do amiguinho do lado, a gente aprende isso na escola, né? A gente chega em casa, mãe, eu fiquei com vergonha de perguntar. Não, tem que perguntar, às vezes você ajuda o próximo aí, então... Você que fica à vontade, pode levantar a mão, abre o vídeo, abre o áudio aí, a gente está aqui para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Lucineide, estou vendo a Lucineide com a mão levantada ali. Lucineide, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Elton, uma das minhas dúvidas, da minha insegurança, é por conta de valores. Certo. Na situação em que, como vocês são uma franquia que vende vários produtos que podem ser encontrados em outros supermercados, em outros segmentos. Então, meu medo é o valor ser maior do que a concorrência. Pode ficar tranquila. Sabe por quê, Lucineide? Esse é o grande trunfo de franquias, né? Por exemplo, hoje a gente faz compras para ter a nossa central de compras para abastecer uma rede com mais de 200 franqueados. Então, como é que o pequeno, o regional, o local aí da tua cidade vai ter força para combater uma rede que compra para... Então, o que a franquia tem é ter poderio de compra. Por isso, isso é só vida leve, não. Todas as franquias que são capilarizadas no Brasil, de qualquer segmento, percebe que elas têm uma precificação diferenciada perto do concorrente. Lógico, a gente está falando de franquias convencionais. Não dá para você comparar, por exemplo, né, uma Zara da vida, um negócio que é um negócio mais elitizado e ali vai ser mais caro mesmo, né? Mas falando do nicho, a outra grande coisa, nós não praticamos precificação a nível nacional. A gente vai estudar o teu mercado local para aí definir a melhor precificação que você vai praticar na ponta para ser uma carta dentro do jogo, né? Sim. De fato, tudo isso que a Vida Leve tem e posicionar o nacional aí dentro da cidade vendendo mais caro que todo mundo. Então, isso não acontece. Na prática, o que acontece é que a gente estuda o teu mercado antes de precificar a tua planilha de atuação aí. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Entendi. Outra coisa, eu esqueci o nome do rapaz que estava falando aqui na estante. Ele falou que de início, a pessoa paga o valor da franquia, né, a taxa, e toda a estrutura, no caso, fica por nossa responsabilidade, de, tipo, contratar para fazer essas coisas. Não, na verdade, só o valor fica com vocês, porque nós temos já os fornecedores homologados para tudo, Lucineide. Então, a arquitetonia, quem vai fazer? Nós vamos fazer arquitetonia, nós é quem vamos definir quantidade de cadeira, de mesa, de quadro, de pendente, de lustre, a cor da tinta, tudo isso nós é quem fazemos, né? Ele só quis dizer o seguinte, fica com vocês, porque às vezes o medo que todo investidor tem terminou a live, nós vamos ter que depositar 140 mil na conta do Elton e ficar aqui para ver o que vai acontecer depois disso. Não, fica com você. Por quê? Como a gente tem um fornecimento homologado do Cineide, pode ser que muitas vezes você, ao negociar com esse homologado, você consiga valores melhores no pagamento à vista, isso acontece várias vezes. Parcelamento a perder de vista, coisa que de repente na ocasião da conta da franquia não estava válido. Então, o homologado é para flexibilizar para o franqueado na ponta condições diferenciadas, tanto de pagamento para o à vista, quanto possíveis parcelamentos, caso necessário, entendeu? Sim, entendi. Tem outra dúvida que agora me fugiu da memória. Não, fica tranquila. De repente, você lembrando depois, você levanta a mão e a gente responde. Certo. Tá bom? Se eu lembrar, eu pergunto.
Obrigada. Vi que alguém perguntou, só que eu tô meio perdido aqui, eu só preciso ver onde é que tá o chat. Na verdade, eu levantei a Cadê? mão também. Não sei quem é que tá se tem alguém na minha frente, Elton. Quem tá falando, Aline? Aline, tudo bem? Tudo bem, me perdoe se eu estiver falando alguém aí, gente, tá? Mas eu vou responder todo mundo, fiquem tranquilos, pode falar. Não, você está falando com a Aline. Baseada aí na primeira pergunta da Lucineide, eu entendo que existem muitos produtos, né? A Noeli me mandou, inclusive, a gama de produtos que vocês têm. E Certo. entendo também que cada produto vai ter o seu percentual. O granel talvez seja um percentual maior do que marmita, do que comprimidos. E entendo que cada região e cada franquia vai ter o seu valor, porque depende do mercado, depende do concorrente. Mas vocês têm uma média de percentual de cada produto? Tipo, granel, marmita, lanches, cafeteria, a nível nacional, Elton? Claro, assim, a gente trabalha ali com a curva ABC, que a gente chama, né? Por mais que a loja venda menos marmita que a loja do Rodrigo, por exemplo, mas ainda acaba estando na curva ABC ali dos produtos que mais vendem, né? Então, granel sempre mais vende, não tem jeito, né? Até porque ele acaba sendo o produto que mais induz pessoas a entrarem na loja do perfil do Vida Leve, isso é normal. Aí depois você tem a linha ali de marmitas fit, que vende tampa também. Eu tenho franqueado meu que vende 300 marmitas fit por dia. Né? Aí depois uma suplementação, acaba sendo ali a curva C, assim, né? de uma operação alimentar. E outra coisa que você bem disse, né? As operações acabam não sendo homogêneas, o que tanto é o que mais vende ou menos vende, porque vai depender da região, vai depender do que o franqueado acredita mais ou menos. Entendeu? Sim. Além da loja, a gente tem delivery muito ativo. Hoje, boas lojas nossas têm 20% a 30% de equivalência oriundo de venda delivery, para vocês terem ideia. Entendeu? Não, vai ser muito pontual de acordo com cada região, mas eu falo do percentual de lucratividade de produto. Sim. Hoje, granel é 70% de todo o faturamento de uma loja oriundo de granel, por exemplo. Seguido de 20% de marmita fit, 10% de suplementação. A grosso modo, tá? Perfeito. É o valor em cima da suplementação do lucro, da margem de lucro? Rodrigo, hoje é assim, ó, tem produtos dentro da Vida Leve que a nossa margem, a gente trabalha com quase 400% de margem, granel principalmente. Foi isso que eu perguntei, é exatamente isso que eu perguntei, a questão da margem de lucro de produto, porque eu entendo que é regional, desculpe te interromper, tá, Rodrigo? Mas é porque a sua pergunta tá junto com a minha. Não é o que vende mais, mas qual o percentual em média de cada segmento dentro da Vida Leve? De lucratividade, Elton, que eu falo. Não é de venda. Não, fica tranquilo. A gente trabalha com uma markup média em cima dos produtos de 140% a 150%. Mas, como eu disse ali, Rodrigo, suplementos, a margem é um pouco mais enxuta, né? Mas você consegue ter ali 60%, 80% de margem. Granel, onde é o estouro, né? 400%, 300%, marmita fit 100%. Né? Então, na média é isso. Então, por isso, como são muitos produtos, a gente trabalha hoje com uma markup média de 140%, 150%. Tá? Ok. Respondido. Obrigada, Elton. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo está com a mão levantada ainda. Pode falar, Rodrigo. A margem ali, por exemplo, vamos supor que fosse um whey, tá? Eu não sei quais as marcas que vocês trabalham, porque eu ainda não perguntei, tá? Mas qual é a margem dele? Que é o produto que tem maior valor, tá? É caro dentro de uma loja Vida Leve, é isso? Exato. Geralmente é suplemento, né? Que são produtos mais caros, né? Porque O whey protein, no caso, tá? Qual é o valor de margem dele? Então, 80% em média. 80%? Sobre o valor que eu comprar ele de vocês? Isso.
Cara, desculpa, a internet está oscilando. A internet do Elton tá oscilando bastante, pessoal. Ô, Rodrigo, qual que foi a sua pergunta agora em relação ao produto suplemento, é isso? Sim. Ô, Rodrigo, só para você entender, hoje o suplemento ele é um produto mais sacrificado no mercado por conta da concorrência, tá ok? Nós vamos levar em consideração, Rodrigo, sempre a sua região. Então, nós vamos entender ali qual que é a média de vendas da sua região para a gente colocar a margem de produto. Ok? Isso aí é bomba. Pessoal que tá com o microfone aberto, só deixa o microfone de quem estiver fazendo a pergunta, por favor. Uma outra pergunta só. Eu preciso que me mandem a gravação dessa live, teria como? Amanhã? Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Eu envio para você. Mas ela não é uma loja de suplementos. Então, óbvio, for numa loja lá, a Vida Leve não é uma loja de suplementação. Sim, mas é que a minha pergunta é baseada no que o suplemento é realmente o mais caro da alimentação. Então, eu preciso saber quanto é a lucratividade dele, porque se ele é o mais difícil de vender, o mais fácil é o normal, entendeu? Então, eu preciso saber a lucratividade dele. E no meu caso, eu não preciso da parte de café, nem da loja da Adidas, e nem das marmitas. Não venderia nas cidades que eu escolhi. Legal. E tudo é complemento, tá? Porque se você me perguntar, eu sou obrigado a startar com a cafeteria, com a lanchonete, com o espaço Adidas? Não, você pode ir agregando conforme vai passando a tua adaptação dentro do negócio. Ou, não, adaptei, de qualquer forma eu não quero. Tranquilo também. Aí você quer uma operação um pouco mais enxuta e tá tudo certo. Sim. Era só isso, então. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que o Ramsés está levantando a mão, que fica aparecendo aqui, Ramsés. Isso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos. Fazer uma pergunta rapidinho, a questão da implantação, né? A gente paga lá o valor da taxa, né? E o restante do recurso fica a nosso critério. Mas a gente sabe que tem fornecedores, dependendo do projeto, questão de projeto de instalação, que a gente é obrigatório ou não a comprar desse fornecedor. No momento da instalação, vai ter todo o projeto, a gente vai ser obrigado a comprar de um fornecedor ou não? Ou uma parte? Questão de instalação, a questão da arquitetura, essas coisas todas, fachada. Não. Na verdade, assim, o projeto arquitetônico não tem jeito. Você tem que fazer com a gente, porque, né, você pegar um arquiteto teu da tua cidade, ele não vai saber qual é a característica do know-how da franqueadora para fazer o projeto. É um projeto que está dentro de casa. Mobília, a gente sugere que você faça com a gente como obrigatória. Todos os demais itens você pode comprar no mercado convencional. Por exemplo, eu tenho lá geladeira, freezer, micro-ondas, televisão, computador, impressora fiscal, balança. Tranquilo. Isso aí pode comprar localmente, não tem problema. Ok, entendido. O inicial do estoque também, vocês que vão fornecer, porque a gente não tem noção dos produtos que podem sair ou não. Mas depois que a gente segue a questão da compra do estoque, fica a critério do franqueado? Ou sempre vai ter uma imposição de produtos que precisam ser vendidos? É uma boa pergunta, tá, Ramsés? Porque isso aí deve ser dúvida de 99% de quem está na sala. A Vida Leve, o primeiro estoque a gente monta para vocês, por quê? Porque a gente tem uma métrica da curva ABC de tudo que está vendendo na rede naquele momento que você está para implantar a sua loja. Então, não adianta você falar assim, eu estou emocionado aqui, eu alucinei, eu quero castanha de caju, eu quero suplemento, e aí, de repente, vai ser um Deus nos acuda, por quê? Não tem uma métrica mercadológica para definir se aquilo que de fato vai ter saída na loja dela. Então, o que a gente faz? A gente faz o estoque de segurança. Eu vou pegar, né, a rede Vida Leve dos últimos 90 dias para entender o que mais vendeu no granel. X. O que mais vendeu de suplemento na rede? Y. O que mais vendeu de fit? Z, C. Aí a gente monta o primeiro estoque. Aí, Ramsés, diferente de outras redes, a Vida Leve, primeiro, não obriga você a ter compra mensal. E segundo, quando você compra sob sua real demanda e necessidade. Aí você já pode começar a adequar o seu estoque à sua realidade de demanda.
Não, perfeito, era isso. Porque os demais é a questão da aquisição que vocês vão dar as condições, e aí a gente vai ficar até o final para saber. Mas de início era essa parte do estoque e a questão da implantação do projeto. Perfeito. Perfeito, Ramsés. Muito obrigado pela pergunta. Ô, Elton, eu tenho o chat aberto aqui, Elton. Eu vou passar aqui a pergunta do Fernando. Qual a distância necessária? Tá. Assim, ó, a gente trabalha hoje com uma política, Evandro, de uma unidade de vida leve para cada 100 mil habitantes. Ok? Então, por exemplo, está lá no Cineide, numa cidade que tem 180 mil habitantes. Não cabe 2 lojas, ela é uma franqueada exclusiva. Ah, eu estou numa cidade que tem 500 mil de habitantes, como a nossa aqui, por exemplo. Então, é uma unidade para cada 100 mil habitantes, respeitando um raio médio de 2 a 3 quilômetros, que é o que compreende geralmente 100 mil habitantes. Então, por exemplo, a Lucineide montou na cidade que tem 500 milhões de habitantes, mas ela chegou primeiro na cidade, Evandro. Aí ela montou lá no centro. A gente vai pegar um raio de 3 quilômetros, onde o centro vai acabar mordendo um pedaço de cada bairro, ali, vamos dizer assim, como raio, mas é a vantagem de se chegar primeiro. Sempre que depois da Lucineide chegar alguém interessado em também querer montar uma vida leve na cidade, se a Lucineide não quiser usar a preferência que vai ser sempre dela para montar ela, segunda, terceira, quarta lojas, a gente pode abrir para vender para outros interessados, só que fora desse raio de exclusividade de atuação da Lucineide. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Ô, Elton, até o Juari fez mais uma pergunta também. O Juari saiu, depois eu entro em contato com ele. Estou tratando com ele. Ele perguntou qual é o prazo médio de vencimento dos produtos que compõem o mix. Boa pergunta. Granéis, que é a preocupação macro, né, de todo investidor. Ah, mas granel perde muito, deve ter um monte de perda nas lojas. Não perde, tá? Por quê? Diferente, mulheres que estão me ouvindo principalmente, não, eu sou homem, mas eu manjo de cozinha, viu? A minha mulher, ela tem potinhos herméticos em casa, Tupperware de verdade, não é vasilhinha, tá? Então, o que acontece? Em casa, mulheres, a gente muitas vezes acha assim, ah, não, essa vasilhinha aqui é boa, ela é hermética, ela protege. Então, em casa, a gente não tem o cuidado com o produto que a gente acabou de comprar lá dentro da loja, que a loja tem. A loja, vocês não devem saber, mas tem toda uma ambientação de climatização, é proposital, arquitetonia, asepsia dos potes, dos dispensers, dos gravitacionais, da geladeira, a gente troca de invólucros. Então, tudo isso, mulheres, tá? Fica a dica aí, ó. Tudo isso que granéis, que são os produtos mais perecíveis dentro de uma loja, Evandro, tem uma durabilidade com qualidade dentro das lojas de 120 dias, ok? Aí dentro de casa, por que não dura? Porque não faz o que uma loja faz. Não coloca perto do micro-ondas, perto do fogão, numa vasilha que quem pegou por último não fecha direito, entra bicho, entra caruncho, aí não tem o que fazer, né? Na loja você vai ver que é do mesmo lote, vai durar muito mais que dentro de casa se não cuidar, tá? E aí os demais, Evandro, linha de mercearia, pô, aí média de 12 meses no mínimo, a linha de congelados, média de 6 meses de durabilidade, então isso é muito tranquilo também. Não, tranquilo, Elton. Mais uma pergunta, que eu acho que é a última para finalizar, não sei que alguém levante a mão aí, Elton. O Daniel fez uma pergunta que ele falou assim aqui. Eu vi que a loja é bem clean, não parece ter muitos produtos. Como que vocês assessoram o que ter, quanto ter de estoque? E também pergunta se o estoque inicial de R$30 mil é o suficiente, Elton. Vamos lá, boa pergunta. Quando a gente fala de estoque inicial, pessoal, a gente leva muito em conta o tamanho da loja. Quando a gente fala de 30 mil, o que a gente está considerando? Uma loja de tamanho padrão da rede, 50 metros quadrados, que já é um tamanho suficiente para você startar. Claro, Evandro, que se a gente monta num ponto de 100 metros quadrados, 30 mil, a pessoa entrar lá dentro, dá para jogar futebol lá dentro, vai ficar vazia a loja. Porque, de fato, é muito pouco para uma metragem que dobra o tamanho médio das lojas. Né? Por exemplo, a nossa loja piloto aqui tem 350 metros quadrados. Se eu espalhar 30 mil estoque aqui, as pessoas têm que brincar de caça ao tesouro, que não vai nem achar, né? De tão pouca coisa que é para uma loja tão grande. Então, o estoque inicial de 30 mil, ele é considerando o quê? Uma loja de até 50 metros quadrados. Começou a passar dessa metragem, a gente tem que ajustar um estoque um pouco maior. Eu tenho loja que você sabe muito bem o caso, que a loja startou com 80 mil de estoque. Por quê? A loja é grande.
entendeu? Quase que um triplo, né, de estoque inicial. Então, como que a gente assessora? Foi boa pergunta. Estudando o mercado antes. Eu não posso considerar, por exemplo, o mercado da Lucineide, que está lá no norte ou no nordeste, com o mercado do Rodrigo, que está lá no sul do país. É totalmente avesso à climatização, à cultura, à regionalidade, o perfil de consumo. Então, tudo isso a gente leva em conta quando a gente vai montar o estoque inicial, respeitando a regionalidade de cada franqueado. Eu não posso considerar assim, não, lá no sul isso aqui vende pra caramba, eu vou tacar na Lucineide lá. Aí o Lucineide vai ficar olhando para aquilo lá e falar, meu Deus, como é que eu vendo isso aqui, gente? Ou vice-versa, né? Então, por isso que a gente assessora no estudo do mercado para entender essa questão regional. Não, o Brasil é multicultural, nós somos gigantescos, então não posso botar o mesmo mix lá do sul do país, lá dentro do norte, nordeste e vice-versa. Eu acho que o microfone está fechado, Evandro, eu não estou te ouvindo. Perdão, Elton. Realmente estava fechado. O Elton, as perguntas aqui no chat se esgotaram, tá? Se tiver mais alguém interessado em fazer alguma pergunta, ou se não, já passar aí as condições que eu acredito que foram passadas aí para você. Tá bom, o Lucineide levantou a mão ali, vamos tratar que vai ser a última, por quê? Se vocês tiverem, pessoal, só para a gente liberar quem já quer sair, porque de repente está aqui só esperando, pô, me fala o que é condição, estou aqui só por isso, eu não quero ouvir mais nada, né? Aí depois vocês podem continuar no privado com o executivo, aí tá tudo tranquilo, tá? Mas pode perguntar, Lucineide. Eu não sou empreendedora, eu tenho a vontade, né, de ser. Aí o Evandro, acho que é Evandro, né, que me passou Isso. a papelada e me passou a DR. E aí eu analisando que para eu ganhar 8 mil reais de líquido, eu teria que vender 45 mil. E para mim é assustador, porque como eu não tenho conhecimento, eu acho que é muito dinheiro, 45 mil a granel, já que vocês falam que é a parte prioritária da loja, né? Vamos lá. É assim, ó. O granel, ele acaba sendo o carro-chefe pensando macro, tá, Lucineide? É o que mais vende em todas as unidades. Mas assim, ó, vamos pensar com a cabeça de que o ticket médio dentro de uma loja, ele vai além do só do granel. Por exemplo, se você pensar que todo mundo que entrar na tua loja chega lá e fala assim, Lucineide, me dá 5 gramas de orégano. Isso aí, se você colocar na balança, nem pesa. Então, você tem que doar para a pessoa que pediu isso aí, porque não vai ter relevância, não tem nem como cobrar. Então, nós não podemos ser tiradores de pedido dentro de uma loja como a Vida Leve. Tem um mix aí com 12 mil opções que você pode ofertar para o seu cliente. Então, você vai ser treinado no cliente para entender que o cliente, ele não é ele que comanda a ação comercial. É você que é vendedora, né? Por exemplo, quando você entra numa loja de sapato, mulher principalmente, né? A minha mulher entra na loja de sapato e fala assim, amor, eu quero entrar ali que eu vou comprar só uma rasteirinha. E eu já até sei o que vai acontecer. Meu cartão, eu tô lá na loja de alimentação esperando ela, começa a cantar. Eu falo, mas uma rasteirinha custou R$450, a hora que ela chega lá, amor, eu aproveitei que estava na promoção, peguei esse cinto, olha que coisa mais linda. Essa bolsinha eu estava precisando, né, como se não tivesse. Essa meia, isso aqui. Por quê? Ela entrou porque toda loja de calçado feminino tem um produto que a gente chama que é o produto de compra indutiva, que é o quê em loja de mulher? Rasteirinha. Toda rasteirinha em loja de mulher custa R$ 9,90. Só que você acha que uma loja sobrevive vendendo rasteirinha, ô Lucineide? Sim, Ela só está na tua cidade porque ela vende muito mais do que mera rasteirinha. Só que todo mundo entra lá com a ilusão de que vai comprar só rasteirinha. Aí chega lá, tem um vendedor bom. Aí o cara faz vender lá Dakota, Melissa e por aí vai. Aí o ticket médio vai lá para as alturas. Por exemplo, Elton, entrei na hora que eu quero comprar minha chia. Só que chia eu não compro muito, eu compro lá 50 gramas, dá para minha rotina de treino, o Evandro também. Só que acabou meu whey protein. Então na chia eu paguei R$5. Só que eu levei minha whey protein, já gastei mais 120. Então o ticket médio já foi para R$200. Entendeu? Quando você fala que é assustador, eu também. Se eu for vender só granel esperando faturar 45 mil, vai ser um pouco complicado. Pode até bater, você vai trabalhar bastante. Mas não é nessa hora. O ticket médio, na verdade, das lojas está aí na casa de 100, R$110. Ou seja, toda pessoa que entra na tua loja gasta em média R$100. Então, por isso que 40 mil hoje, de verdade,
são operações medianas nossas. Tem franqueado que fatura 100 mil por mês. Sim. Obrigada, entendi. Ô, Elton, o Fernando aqui fez uma pergunta no chat agora. A franquia é paga uma única vez? Eu acredito que ele falou aqui sobre a taxa de franquia, Elton. Franquia, isso. A taxa de franquia que é o que se paga uma vez só no contrato de franquia, tá? Então é isso. O Elton aqui se encerrou, tá ok? Eu vou até fechar aqui o chat, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida, Lucineide, até o Rodrigo aqui, são pessoas que estão tratando comigo também. Pode entrar em contato comigo ainda hoje no WhatsApp que eu respondo para vocês. Show de bola. E quem estiver tratando comigo, com os demais executivos, pode mandar pergunta, não tem problema nenhum que a gente está aqui para responder, tá? Então, Evandro, até eu vou replicar, eu fechei a câmera por algumas vezes para ver o que o Haroldo estava mandando para mim ali no privado, tá? Então, o que ficou condicionado? É legal você anotar, Evandro, porque depois pode ser que a minha emoção abaixe, eu vou falar que eu não falei isso. Não falei nada disso, não tem prova, né? Não sei se está sendo gravada aqui a live. Então, o que o Haroldo proporcionou aqui para a galera que está participando do bate-papo até o final? Aqueles que caíram, não tem jeito, a gente vai ser justo, né? E vai mandar também depois do privado de cada um. Ele ofertou 10% de desconto na taxa de franquia para todos os modelos. Então, quem está tratando pela loja, 10%, pelo quiosque, 10%, e pelo espaço, 10%. Ok? E para os 3 modelos de negócio, 3 meses de isenção na cobrança dos royalties e da verba de propaganda. Tá? No espaço, como não tem taxa de propaganda e nem marketing, né? Nem royalty, então ele está isento ali da taxa administrativa por 3 meses também. Tá? Então, essa é a benesse que o Haroldo ofertou aí como sócio da marca. Eu acredito que, cara, dá um respiro, né? Loja e quiosque está dando quase 10 mil aí de economia no montante, então é algo a se levar em conta, né? No espaço dá algo em torno de 3 mil reais, se não me foge a memória, de economia também no todo, né? De novo, a gente não está aqui fazendo um papelão aqui, um pastelão, né? Um teatro pastelão que vai fazer você comprar uma franquia só porque está tendo 3, 4 mil de desconto, não é nada disso. É porque se você já está definido pelo negócio, pô, nada melhor do que você economizar aí 10 mil reais, 8 mil reais, tá lindo, né? Revertendo isso, por exemplo, no estoque a mais, gente, que a gente trabalha com a margem de 150%, pô, a gente está falando aí de quase 30 pau de dinheiro no bolso. Então, é algo a se levar em conta, tá, Evandro? Então é isso, tá? Eu, da minha parte, vou ficando por aqui. Quero, de fato, agradecer a paciência de vocês pelos entraves sistêmicos aí, né? De internet que deu uma oscilada, no 4G também não foi, mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. Quero parabenizar vocês mais uma vez que dispuseram o tempo aí, mulheres principalmente, né? Que tem jornada tripla, quádrupla, né? Tem que cuidar de filho, de marido, trabalhar fora, ainda está pensando em empreender, está arrumando sarna para se coçar. É isso mesmo, quem quer ter um diferente tem que fazer um pouco a mais do que aqueles que não fazem nada, né? Tá tudo certo. E eu torço para que nesse processo dê tudo certo, que você de fato tenha entendido, espero que tenha entendido que a Vida Leve hoje é a melhor opção para você dentro dessa proposta, né, de franquias, dentro da segmentação que não para de crescer. Então, Evandro, eu vou ficando por aqui, quero agradecer também aí pelo convite, né? Quero me despedir desejando para vocês uma boa noite, para vocês, para a família de vocês, tudo que vocês fizerem prospere, onde vocês puserem a planta dos pés, a planta das mãos, haja prosperidade, seja com a vida leve, ou seja no negócio próprio, ou seja, de repente, definindo-se pelo outro modelo de negócio que você esteja vendo, de coração mesmo eu torço que você tenha sucesso na vida, tá? Porque isso aí é algo que a gente tem direito, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente luta pra caramba, então o mínimo que eu posso desejar para vocês é sucesso no que vocês se propuserem a fazer. Deus abençoe todos vocês, Evandro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.